Olá, muito boa noite, sejam então bem-vindos ao Igreja na Atualidade. Cá estamos nós para mais uma conversa nos próximos minutos. Claro, não poderia deixar de ser com o Padre José Luís Borga. É sempre ele que nos vai ajudando a perceber aquilo que vai acontecendo na vida da nossa Igreja e que nós aqui também decidimos destacar como os momentos mais importantes da semana. E hoje temos um leque de temas para falarmos, portanto, muito recheado este programa, não deve perder. Padre, está tudo bem consigo? Graças a Deus, cá estamos a continuar o nosso trabalho de olhar o que está na atualidade a ser notícia. E sem dúvida nenhuma que os jovens têm estado ao longo deste ano, ainda vão continuar a estar, até porque em outubro, e acho que é a partir de 3 de outubro, não é? Que começa o Sínodo dos Bispos. Sim, e o tema é bem precisamente os jovens, a fé e o discernimento vocacional, e tanto se precisa de discernir neste mundo e nesta juventude. E saiu agora um documento que dia nos 19, fala... propriamente dito. Exatamente, esta semana ainda, um documento que nos dá conta daquelas que são as principais preocupações dos jovens e eu diria até os principais quereres dos nossos jovens em relação à Igreja. Ou não querer. Se calhar é o que eles não querem que a Igreja faça. Às vezes é mais fácil dizer o que não se quer do que aquilo que se quer, se bem que é já um princípio do querer. Saber o que não se quer, como dizer, não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. Já sabemos como alguma era coisa. Outro, é já muito bom, é já muito interessante. Ora bem, de facto há um crescendo nesta abordagem, porque agora já se trabalha também com a auscultação do que foi aquele trabalho daquela pré-assembleia que o Papa fez com 500 jovens, creio eu. 300, pronto, ok. E 15 mil assistiram pela internet. Pronto, lá está. Que veio trazer alguma, diria, consistência àquilo que eram as intuições, àquilo que foi a auscultação e provavelmente àquilo que são os desafios hoje de reconhecer 3 palavras que foram próprias deste tema, deste documento, que agora prepara a proximidade do lineamento, é assim que é dito, para o Sínodo, que são 3 verbos: reconhecer, interpretar e escolher. Primeira coisa, porque para nós, vamos dizer de uma maneira que eu acho para nós também muito inovadora, falar de jovens, antigamente era falar ali daqueles que iam à tropa e estavam ali até casar e depois já eram os senhores. Era o Sr. José, a dona, passava de ser menina para ser dona. O ir à tropa já significava o final de uma adolescência ou uma afirmação de jovialidade, de juventude. E o final da tropa já significava o estabelecimento da família e por isso também, normalmente, pelos 25, 26 anos, os jovens estabeleciam, quer profissionalmente, quer na família, e passavam à vida de adultos, de gente. Ok. Este sínodo, depois como bitola, vai desde os 12, 13 até aos 37. Eu, por pouco, ainda não apanhava, ainda apanhava esta faixa. Para explicar que há uma consciência de um tempo longo, muito longo, para eles reconhecerem o seu lugar, interpretarem a sua missão e escolherem o que fazer. O tempo que antes demorava a escolher um curso, a escolher uma área profissional, que normalmente era para a vida toda, onde é que eu já ouvi falar isto da vida toda, normalmente aprendia-se a arte dos pais, um sapateiro ensinava a arte aos seus filhos, que por sua vez participavam da tarefa, o agricultor, os filhos eram agricultores, portanto, tanto é que a escola veio trazer uma novidade, final do século passado, que foi a ascensão social. Porque hoje é fácil encontrar um médico que os pais eram agricultores. Isto era impensável não há muito tempo, não é? Eu ainda sou do tempo em que para se tirar o liceu tinha-se que sair de Torres Novas para vir ou para Tomar ou para Santarém. Quer dizer, hoje em dia tem-se liceu até o 12º ano e já escolas profissionais, muitas delas na proximidade da residência. E, portanto, esta realidade traz uma imensidão de circunstâncias novas, além do que se está a falar das escolhas vocacionais, das pessoas entenderem desde quando é que, por exemplo, um jovem queria ser blogger. Pois, mas hoje é muito fácil contar às pasadas. Isso é quase como pensarmos aqueles que queriam ser artistas. Eram poucos. Para já eram poucos. Eram depois, poucos, mas os a que própria eram, família, exatamente. Tinham que enfrentar a família primeiro, enfrentar não é? a família, exatamente. Portanto, são 214 números que o texto tem
para falar de uma mudança cultural, da globalização, das redes sociais, da participação efetiva dos jovens. Primeira coisa, levá-los a participarem efetivamente, porque o discurso basicamente é que não nos deixam. A gente gostava de participar, mas muitas vezes o que a gente vê é o não querer participar. Não se situam, não se reconhecem. Aquela realidade que me toca particularmente à Igreja, não foram eles que a edificaram, eles não se reconhecem nela e muitas vezes até falamos de uma linguagem que para eles é estranha. Porque não há muito, era difícil uma criança não saber o que era a Páscoa ou o que era o Natal. Eu até já escrevi 2 livros do que é a Páscoa e o que é o Natal. Mas na presunção de que há fácil. muitos miúdos que não sabem exatamente o que é. Isto era impensável na minha infância. Podia-se não se ter uma religião ou uma cultura religiosa muito militante, mas eram conceitos que dificilmente não se atravessavam e não eram considerados. Desde logo a Quaresma, enfim, o tempo de celebração do Natal. Enfim, todos estes modelos que hoje vão tentando serem construídos, porque muitos estão a construir-se, são um desafio enorme para, primeiro, não os deixar sozinhos. A primeira coisa é não isolar. É bom que os jovens, e eu sinto isso às vezes na minha experiência pastoral, é que às vezes irmãos que têm uma distância, hoje é muito fácil, ver irmãos com uma grande distância de idade, tá? 10 anos, 12 anos, às vezes 15 anos de diferença. Não havendo nenhum irmão pelo meio. Eu também tenho um irmão mais velho, mas tenho as minhas irmãs, uma com 10, outra com 5 anos de diferença de mim. E, dentro de próprios irmãos, eles não se entenderem. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Uns já nem se fascinam com o que o irmão mais velho está a fazer, porque aquilo é outra coisa. Estão demasiado ocupados com os desafios que a vida lhes vai colocando. E, portanto, muitas vezes a gente não percebe como é que eles buscam o sentido das coisas, a transcendência das coisas, as perguntas. Eles detestam perguntas, porque ocupam-nos sempre com respostas permanentemente. Eu só dou este exemplo. Na minha diocese foi feito um inquérito à juventude, onde estivemos a trabalhá-lo, e uma das coisas mais interessantes que a gente via é que muitas das perguntas que a Igreja faz não lhes interessa nada. Não é? E há 2 instituições que para eles merecem muita confiança, a saber, a universidade e a escola. Parece que é ali que eles encontram respostas para as suas perguntas. Acham que a ciência, a ciência e a escola. A ciência porque está a descobrir as respostas, e eles, todos os dias está a aparecer coisas novas. E a escola, como é o lugar onde essas coisas são comunicadas. Curiosamente, das coisas menos bem vistas é a política, vamos dizê-lo, e às vezes a família, que eles, curiosamente, gostavam de a ter estabilizada, mas é que eles não confiam, porque é onde vivem as grandes convulsões sociais. Bom, isto faz com que a gente viva hoje crianças ou jovens cuja mundovidência, cujo pensamento, cujas angústias nada se comparam com o que foi a minha geração. Mas a sensação é não os deixar sozinhos com as suas dúvidas, mas poder partilhar com eles o que eram as minhas dúvidas na altura. Isto talvez seja esta tal comunhão, estes vasos comunicantes, que talvez estejam a fazer falta, e é disto, provavelmente, que esta nova abordagem que o Sínodo vai permitir, vai procurar trazer. O texto destaca, potencialmente, o valor educativo da música e do desporto, outra das dimensões. Hoje vemos, por exemplo, que os jovens, por um desporto, até é uma coisa engraçada, porque os grandes desportistas, tudo de nível internacional, ou de nível, diria, de campeonatos europeus, são muito bons alunos, não é? Que é uma coisa conhecida. E os maus alunos nem no desporto gostam, que é uma coisa bem mais interessante. Às vezes, o puxar por umas coisas potencializa outras, como são bons na comunicação, como são bons na exposição, no entendimento, afinal, numa coisa que se chama comunhão. Entre as linguagens artísticas, e gosto muito de ver esta, a música está, na forma particularmente ligada à dimensão da escuta e da interioridade. Eu no outro dia assisti a uma coisa em que me deixou entre o admirado e o confuso, quando não, às vezes, até escandalizado. Vi a Carolina Deslandes, foi fazer um espetáculo à Chamusca, e vi um mundo de adolescentes,
Quando falo de adolescentes, já nem falo com mais de 13. Falo a partir dos 7, 8, ao colo dos pais, alguns, que conheciam o álbum todo, as letras todas da Carolina dos Landes. Eu, como não faz parte também, fiquei como um burro a olhar para um palácio. Mas a apreciar a forma, uma cultura que as atrai, que as envolve, onde elas se sentem muito confortáveis e reconhecidas, porque ao participarem, eu tenho certeza que a Carolina, de todos os espetáculos que fizeram ali nas redondezas, elas vão estar em todos. Quem dera que os meus cristãos tivessem essa coisa em relação aos meus espetáculos. E não só porque, além de estarem a cantar com a cantora, não é? Com a artista, eles estão a viver uma comunhão entre eles, que é absolutamente notável. Portanto, fiquei muito bem impressionado. Só pensei, e quem dera que um cântico da Eucaristia, da entrada ou da comunhão, eles pudessem cantar com a mesma entrega, com a mesma sintonia, não só, repito, com o texto e com a artista, mas também uns com os outros, não é? E diz, o seu impacto da música na esfera emotiva pode representar uma oportunidade de afirmação e de discernimento. Ora, aqui está. Trabalhe-se muito a arte, e particularmente a música, com a poesia, a harmonia, com o ritmo, para perceber que é disto que os jovens particularmente estão... É uma linguagem que eles entendem, que eles usam. Bom, vamos dizer, não são só os jovens. A gente vai ver, a publicidade usa, a política usa, até as manifes a descer à Avenida da Liberdade, com as frases de ordem, se for com música e com tambores, a coisa tem muito mais impacto. Ora, o documento realça a importância das instituições educativas, particularmente das escolas, e o esforço de ajudar as novas gerações a assumir responsabilidades perante os problemas do mundo. E nisto eu vou dizer uma coisa em que os incomoda muito, não é? É a história deles dizerem havia de haver, e eu pergunto, porquê é que não há? Vocês deviam fazer e não fazem. Os jovens têm mais arte em arranjar desculpas do que em assumir as culpas. Disse os jovens por uma questão de facilidade agora do tema. Porque já os adultos é exatamente a mesma. Às vezes ainda são mais infantis do que isso. Havia de haver mais formação. Então façamos formação. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tens tempo. É uma das coisas democráticas. Agora fico aqui com esta frase, não só para a Cláudia pensar, mas sobretudo para os nossos telespectadores pensarem. Né? Se há realidade bem democrática que é atribuída por igual a toda a gente, é o tempo. Não há ninguém que tenha menos de 24 horas por dia, nem ninguém acrescenta mais um segundo. Nem tira um segundo, nem acrescenta um segundo. Portanto, ter tempo, ninguém pode dizer que tem mais tempo que qualquer outra pessoa. Nós temos todos, sem exceção do Papa à criança que acabou de nascer, 24 horas por dia. Sem tirar nem pôr. Ok? A diferença não é ter tempo, é o que é que tu fazes com o tempo. É quanto tempo é que tu gastas para isto, ou destinas a isto, ou não destinas tempo nenhum. Se eu não destino tempo nenhum, dizer que não tenho tempo é mentira. O que eu estou a dizer é, eu não destinei dos 24 horas tempo nenhum para isso. Porque para aquilo que eu quero, eu arranjo tempo. Ou o que é que isso significa? Eu destino das 24 horas, nem que seja para dormir. Não tenho tempo para dormir. Experimenta. Vai dormir a ver se não tens. Tu não destinas tempo para isso. Portanto, os nossos jovens às vezes precisam de ser ajudados, o tal critério, o tal discernimento, e as coisas só são feitas, mesmo dizer que a Carolina dos Landes, para fazer aquilo, gastou muito tempo, e para apresentar um espetáculo onde elas participam, gasta-se muito tempo, e há muita gente a trabalhar para aquilo, são muitas horas, para que aquilo resulte. Bom, e na Igreja é um pouco a mesma coisa que se vai fazendo. Portanto, terminando, até hoje houve 14 Assembleias Gerais ordinárias, 3 extraordinárias, as últimas das quais foram dedicadas à família. Ao fim de 14, a 15ª vai ser sobre os jovens. E esta é ordinária. Quer dizer que é um sínodo normal, pensado. Esta instituição dos sínodos, já agora, foi instituída pelo Concílio Vaticano II, porque houve logo consciência de que era muito difícil continuar-se a reunir um concílio. Então o que se fez foi, para que o Papa possa gerir ou conduzir, orientar a Igreja segundo o que o concílio veio a fazer, ele deve suscitar de forma ordinária ou extraordinária
de 4 em 4 anos, de 2 em 2, porque isso é que foi 2 em 2, uma foi extraordinária, a da família, pelo menos de 4 em 4 anos, como às Olimpíadas, escolhe-se um assunto para ajudar o Papa no discernimento e envolver a Igreja toda, e não só a Cúria Romana, na ponderação, nas escolhas e na recepção das orientações que do Concílio Vaticano II devem emanar. Portanto, é uma forma de ajudar ao governo do Papa e de a Igreja se sentir, ela toda, e toda ela, envolvida e destinatária, como sujeito e destinatário das suas próprias orientações. Essa é a razão porque se fazem só sínodos e não agora concílios. Dificilmente haverá o Concílio Vaticano III, ou podia ser Portugal primeiro, se fosse em Lisboa o sínodo, mas o concílio, o concílio é a Igreja toda, os bispos de toda a Igreja. Para já, porque já são muitos mais, e depois porque seria, de facto, uma empresa. Já estes temáticos é difícil. Levam um tempasso a ponderar e a preparar. Imagina-se o que seria um concílio. E outro tanto para depois se conseguir colocar em prática algumas das ideias-chave que possam sair. A recepção destas coisas depois demoram muito tempo, não é? O próximo é então em outubro, sobre os jovens e com os jovens, como faz questão de sublinhar o Papa Francisco cada vez que fala desta matéria, e portanto algo daqui irá sair, até porque também achei piada quando os jovens pediram uma igreja autêntica e uma igreja e tolerância zero para os abusos na igreja, fossem eles sexuais ou económicos. Qualquer abuso. Qualquer abuso. Não, isso portanto, os jovens sabem disso porque eles também gostam muito de abusar. Exatamente. Quase em autocontrole. Padre, esta semana o Papa Francisco fez uma viagem quase relâmpago, que foi ontem quinta-feira, cerca de 13 horas que ele esteve em Genebra. Contudo, foram 13 horas muito ricas em conteúdo e em resultado. É verdade. Queixar os seus não é de Genebra. Era assim que um tipo dizia, não sabia dizer, não de Genera, dizia queixar os seus não é de Genebra. Bom, foi a Genebra porque, vamos lá, a primeira coisa, participar de uma assembleia ou de um encontro mundial das igrejas cristãs. Desde logo, a atitude. Eu acho notável. Por isso o Papa tem tido os dois sentidos. Há muitos líderes de igrejas cristãs que já são recebidos no Vaticano como qualquer outro bispo, vamos dizer assim, e não só cristãos, mas também cristãos, e o Papa já é recebido de uma forma tão, às vezes até tão carinhosa e tão próxima, quando é nas assembleias destas igrejas. E a primeira dado é muito este que vem anunciado. Diz ele, a primeira coisa é que a gente tem que ouvir a voz de Deus no silêncio e perceber que somos chamados, como dizia aqui, a defender a vida e o ambiente. Se quisermos o ambiente da vida, se quisermos usar ainda mais. E somos chamados, não são os católicos, não são os protestantes, são todos os cristãos, todos os homens de boa vontade. Porque defender a vida e o ambiente, ou melhor dito, o ambiente que favorece a vida, é cortar com tudo o que atinge a condição humana. Eu vou dizer até que não me escandalizava nada se houvesse uma associação de ateus militantes que fizesse também a sua coisa e o Papa quisesse lá ir falar com eles também. Porque no que toca ao destino da humanidade, como diz o outro, isto é democrático também. Ou nos salvamos todos ou vamos todos para o charco. E nesse sentido, a voz de Deus, que é o Criador de todas as coisas, e aquele que nos vem mostrar que a condição humana, quando ela é sadia, ela protege, ela ampara, ela purifica. Mas quando está inquinada a alma humana, ela ofende, ela usa e abusa. Lá está os jovens a dizerem dos abusos na igreja. Ora, a criação é o lugar em que nós, como criatura, nos devemos não só situar, mas também proteger e defender. No qual, nestas atitudes, somos mandatados por Deus. Deus disse, crescei, fez toda a criação, colocando no centro o homem, não como dono, mas como aquele a quem é destinado e aquele que é o cuidador. E esta dimensão, todos, evangélicos, católicos, budistas, whatever, todos que têm uma dimensão transcendente estão irmanados neste dever e nesta capacidade. A criação, dizia o Papa, disse ontem, serve apenas para produzir à medida das necessidades
e não das nossas ambições, para que não falte o que precisamos. E, felizmente, é uma coisa engraçada, nunca produziu tanto, para nunca faltar a tanto. Não é? Nós hoje produzimos a terra tão generosa que ela produz 7 vezes mais, 8 vezes mais. Então, com a história das engenharias genéticas, nós conseguimos pôr o mesmo espaço de terreno a produzir 10 vezes, 30 vezes mais. Mas, para quê? A maior parte das vezes para estragar, para ficar, deitar fora, para não vender. Não... Para quê? Para baixar preço de um lado e do outro lado, porque se eu vou comercializar, perco o negócio. É o homem, em vez de se fazer, lá está, em produzir segundo a sua necessidade, é o pão de cada dia, não é? Uma vez uma criança dizia, eu costumo contar esta história nos espetáculos, digo aqui para ser também um espetáculo. Uma criança dizia à avó, porque é que a gente, quando reza o Pai Nosso, não pede logo o pão para a semana toda, em vez de pedir para... Pão nosso cada dia. Porque é para cada dia. E a avó dizia, netinho, não vês que Deus gosta que a gente coma pão fresco? É que pão duro não é propriamente a mesma coisa. Então, o pão de cada dia. Porque o pão do dia é que é bom de comer, não é? Em vez de estarmos a ambição de dominar o mundo e o outro, a necessidade seja para o serviço de quem precisa, que não falta a ninguém o pão, que é o pão nosso de todos, e não fica apenas na mão de alguns para... Alertou, então, para a tentação de procurar a realização pessoal seguindo o caminho da acumulação de bens, a lógica do egoísmo, segundo a qual o homem procura aqui e agora agarrar tudo o que lhe aparece. Ele quer, isto é a forma mais estúpida de amar, é possuir. O meu marido, a minha mulher, os meus filhos. Está bem que a gente diz isto só por linguagem, mas em boa verdade não é a minha mulher, é a mulher que eu tenho por esposa. A minha esposa, ou seja, aquela que eu acolho. Então não a tenho, acolho. Muda tudo. Parece que é uma coisa de subir. Não é os meus filhos, é aqueles que me chamam pai. Aqueles a que eu devo cuidar como filhos. Não é? O meu aqui é só uma questão só de a gente não se perder. Mas não é de possuir. Os filhos não são propriedade dos pais. Não é? O Papa apresentou também uma reflexão sobre o caminho, uma metáfora da vida humana e o ecumenismo como uma conversão contínua de si mesmo. Portanto, o que Deus nos pede não é para sermos católicos contra os protestantes, mas convertermos ao Evangelho, vamos nos encontrar no mesmo caminho. E vamos certamente olhar-nos como irmãos. Não é possível, uma vez vieram dizer a Jesus Cristo que havia uns homens a fazer uns milagres em nome dele, mas não andavam com os discípulos. E a pergunta é, queres que a gente os proíba? E Jesus diz, não proibais. Eles não podem dizer bem de mim ou fazer milagres em meu nome e depois dizerem mal de mim. Portanto, se nós dissermos bem de Jesus Cristo, e se Ele for o Filho de Deus que veio ao mundo, que veio ensinar-nos e resgatar-nos da cegueira dos nossos egoísmos, então eu posso rezar plenamente com o irmão evangélico. E ele certamente não se sentirá ofendido por rezar comigo a Ave Maria, porque o resto são preconceitos, e apenas preconceitos. Termina por dizer que as distâncias não sejam desculpas. É possível agora, já agora, caminhar segundo o Espírito, rezar, evangelizar, servir juntos. É possível e agradável a Deus caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, eis a estrada mestra em que nós temos que fazer. Devia ser obrigatório, nós pelo menos, mesmo estou a falar isto na minha paróquia, também existem alguns centros de culto evangélicos. Devia ser obrigatório, pelo menos uma vez no ano, a gente rezar juntos. E rezar juntos uns pelos outros. E pela conversão de todos a Cristo. O resto é trabalho dele. Porque muitas destas divisões não são mais do que fruto dos nossos pecados. Nunca foi por vontade de Deus. Muito bem, acho que é uma excelente ideia para terminarmos esta primeira parte. Curta pausa neste Igreja na Atualidade e voltamos já de seguida. Até já. Ora, cá estamos nós então de volta nesta Igreja na Atualidade e nesta segunda parte, Padre, começamos já por olhar para os sacramentos como um desafio ecuménico, tendo em conta ainda a viagem do Santo Padre. É verdade. O que dizia há pouco, isto não é sem dificuldades, como é evidente. O caminho comum que ele dizia, a trave mestra, é a oração comum.
e rezarmos como irmãos. Isso é muito interessante. Mas depois existem dificuldades. Há poucos dias, por exemplo, uma das coisas que se punha era nos casamentos mistos, não é? Se a pessoa que não é... Mistos quer dizer entre um católico e um não católico. Se a pessoa não católica pode comungar ou não, por exemplo, no casamento. Tá? É um problema que está a ser abordado, porque hoje em dia estes casamentos mistos antes eram casos muito raros e hoje é muito frequente encontrar-se. Aliás, porque basta ver quantas raparigas católicas portuguesas vão fazer Erasmus. Apaixonam-se lá por um ortodoxo, não é? Que também tem Eucaristia. Num rito diferente. E a história é, vão casar depois aqui em Portugal, ali em Leiria, porque a rapariga é dali. Ele é ortodoxo, também acredita na presença eucarística, de rito diferente, pode ou não pode comungar. Isto antes era uma coisa absolutamente quase hipotética, absolutamente académica, hoje acontece com alguma frequência. E por isso levantam questões, não só do foro doutrinal, como também do foro, diria, canónico e do foro litúrgico. Só para vermos onde é que está a questão, existem no mundo hoje 500 milhões de cristãos não católicos. São cristãos, não são católicos. 500 milhões. Só para ter uma ideia, em Portugal somos 10 milhões. É muita gente. É muita gente. A população portuguesa. Em grande maioria, ortodoxos, luteranos, anglicanos, protestantes, de comunidades menores. No caminho de rumo à unificação destas igrejas, o desafio é o reconhecimento dos sacramentos. Que é, primeiro, o entendimento do que é um sacramento. Voltamos ao Concílio de Trento. Quer dizer, vamos dizer que foi o uso indevido e abusivo dos sacramentos que levou Lutero a expor aqueles seus princípios que levaram à ruptura com a Igreja Católica. Que era a forma como se entendia a salvação, a Eucaristia, a vida eterna e os próprios sacramentos. O que fizeram, o Lutero resolveu o mal para a raiz, acabou-se os sacramentos. O que salva não são os sacramentos, é a palavra de Deus. Portanto, só sacramentou, vamos dizer assim, a Bíblia. Que a Bíblia, sim, aí é que cada um toma o que quer, lê o que quer, interpreta como quer e alimenta-se disso. É verdade que a mesa da palavra, não há nenhum sacramento que não seja precedido da mesa da palavra. Nenhum. Até os sacramentais. Primeiro, lê-se a palavra de Deus. E depois há gestos sacramentais. Daí que a Igreja tem que, ao partilhar, não só estes momentos celebrativos, supõe o Papa celebrasse ali a Eucaristia no Encontro Mundial das Igrejas, quem é que ia comungar? É que não é só a história dos recasados. Também é a história, às vezes, dos que são de outras comunidades e de outras comunhões. Portanto, a Igreja Católica compartilha algumas comunidades cristãs e com as igrejas orientais a fé, por exemplo, no batismo. Outras comunidades não o aceitam, quase sempre em função do tipo de rito. O rito oriental, que é por imersão total, enfim, o estilo, os ritos, estas coisas também têm a ver com linguagens. E, portanto, estas situações fazem com que se perceba situar o que é essencial, a essência do sacramento, com o que é acessório, com o que é apenas acidental, ok? E dessas formas, é claro que isto exige um diálogo teológico, pastoral, litúrgico, que é uma exigência que hoje em dia não podemos deixar de admitir que é necessário ser feito. A Eucaristia, disse o Papa, não é propriedade privada de quem comunga. Aliás, a Eucaristia, ela tem muitas dimensões, é como uma casca de cebola, não é? Ela é tanto a Eucaristia, desde a aproximação, o estar no espaço, como aqueles que a integram, a celebram e depois se conformam com ela. É de muitos níveis, não é? Vamos dizer assim, o convívio na casa do Timanel começa desde a abertura da porta ou do hall de entrada, não é? Ou, se quisermos ainda, da cancela até chegar à porta, já estamos em terreno do Timanel, até nos sentarmos à mesa e ele dar-nos, afinal, do vinho que ele andou a fazer durante não sei quanto tempo, que é a pomada, que melhor que ele lá tem. Entre estarmos a passar o portão da entrada, que ainda leva até à casa, e estarmos a saborear o néctar que ele pôs no copo, tudo aquilo já faz parte do encontro com ele. No entanto, nem toda a gente chega ao copo do vinho. Se calhar alguns nem passam da porta de entrada e outros até têm medo de soltar, só de saltar a cerca para dentro do coisa, já se acham a abusar do terreno. Portanto, a Eucaristia é a presença, oferenda de Cristo por mim e por ti e por toda a humanidade. Ele, na hora que se entregava, por ti, por todos. Ele morreu por todos, não foi só por aqueles que comungam, não é? Em referência ao matrimónios mistos, cá está, entre cristãos,
Monsenhor Catalã aponta que é necessário analisar 2 pontos. Primeiro, o que diz respeito à família e à Eucaristia. E o segundo, à Igreja e só a Igreja pela sua comunhão com Cristo. Lá estamos nós, que se comunga ou não comunga. Enfim, é só para perceber que estes assuntos vão desde a gente saber se no batizado vai haver missa ou não vai haver missa, ou no funeral, que também aí esses critérios são... E esses critérios, nesta altura, tornam-se valiosos. Ainda bem que se está a pensar, e, portanto, às vezes este problema nem se põe só entre católicos e não católicos. Dentro dos católicos, entre os praticantes e não praticantes, entre os que têm consciência e os que não têm consciência, os que têm formação e os que andam por ali. Lembro sempre de um miúdo que, sempre que ia à missa, ia sempre dos pais, lá na minha aldeia, ia sempre comungar. Nunca andam na catequese e tal. Até que descobriram que o miúdo era lá da terra e nem sequer há catequese, não fazia. Ele ia comer a hóstia, como toda a gente ia. Mas nem toda a gente come a hóstia e comunga. O que vale é que Jesus, digo eu, está muito habituado a ser recebido porque não o entende. Portanto, este problema é mais nosso do que dele. Ele não tem problemas com isto. Exatamente. Muito bem. Avançamos e olhamos para a homilia do Papa, em que surge como palavra-chave quase em toda ela a palavra Pai. São os PPPs. Em Portugal temos muita coisa contra as PPPs. Vamos lá aqui dizer o que é esta PPP que o Papa disse. 3 palavras. Pai, pão, perdão. Pai, pão, perdão. Isto é muito às jesuítas. Os jesuítas têm sempre 3 ideias, 3 pontinhos. Há sempre 3 pontos, não é? É sempre bom ter um jesuíta a pregar à gente. 3 palavras que nos levam ao coração da fé. O pão é-nos dado pelo Pai. Enviai o vosso Espírito. Pai, quem vai à Eucaristia percebe isso, não é? E por aquele perdão, por aquele pão, há reconciliação. Então vamos dizer assim, esta comunhão faz-se pelo Pai, primeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos fala por Jesus Cristo e que nos resgata pelo corpo e sangue oferecidos por nós, pela salvação. É Ele que nos reconcilia com Deus. Nós deixamos-nos reconciliar em Cristo, não é? E isto faz parte, é o coração da fé. Por isso é que a Eucaristia nos coloca corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Quando temos o coração em Deus, chamamos a Deus por Pai. É assim que começa a comunhão. Terminada a oração eucarística, por Cristo, com Cristo, a voz do Pai. Amém. Não é? Tem que ter 3 amenes. Quando é cantado, até 3 amenes, que é para não notar que aquele amém é melhor que todos os outros. Iniciamos a Eucaristia, fiéis aos ensinamentos do Senhor, rezemos como Ele nos ensinou. E aí começa a comunhão. Mas se eu tenho a minha vida desavinda com Deus e com os outros, não estou em comunhão. Portanto, não devo ir comungar. Por isso é que eu reconcilio-me para poder comungar. E comungando, torno-me vou proporcionar aos outros o sentido da reconciliação. Então, reconcilio o que estava desavindo. Portanto, é para percebermos que estas dimensões de Pai, Pão e reconciliação, se quisermos, podem ser liturgicamente muito parecido com o que se fazem os evangélicos. Mas a verdade é que eles acreditam exatamente como nós, que Deus é Pai, que Cristo é o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Mesmo que eles façam só de forma simbólica, alguns fazem. Partilham o pão e terminam. E tudo isto leva à reconciliação entre todos nós. Eu não posso chamar a Deus por Pai e viver desavindo com o meu irmão e não partilhar o pão que Ele me dá para chegar ao meu irmão. Toma lá, reparte. Foi assim que Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele repartia, entregava aos discípulos, que por suas vezes entregavam a quem tinha fome. E nunca faltou. E isto é a beleza do tal. Então, Pai Nosso é a forma da vida, aquela que revela a nossa identidade. Somos filhos amados. Somos todos. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Os outros também são filhos de Deus. Todos. Não há ninguém que chegue a este mundo sem que Deus o queira. Nem ninguém vai deste mundo sem que Deus o acolha. Saberemos depois o resultado que isso dá, porque também Ele, como Pai muito amado, respeitará sempre a nossa liberdade. Mesmo que possamos andar por cá sem o acolher. Claro, respeitará sempre a nossa liberdade. Como um pai que é amoroso não se impõe. Exatamente, respeita. Então, em setembro vamos ter simpósio dos padres, não é verdade? É verdade. Vão estar ali todos reunidos. O que é Já que vai estou inscrito, acontecer? já estou inscrito. Já está atenção. inscrito, padre? Já estou inscrito, lá estarei. Pronto, temos que ver então a nossa vida. É verdade. E o que é que vai ser aqui a Fátima, a É Cláudia. fácil. Depois vais-me lá entrevistar e dizer, então, como é que está a ser? Exatamente. Ok. Eu digo, fala com outros que depois temos o nosso programa. Ok. O simpósio que vai ser, já está a ser dinamizado. Espero que muitos padres em Portugal se inscrevam e que vai ajudar-nos a refletir. Isto é proporcionado pela Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. Vai-nos ajudar a refletir as questões que se colocam à vida dos padres
para sermos testemunhas alegres do Evangelho. Olha, vamos... Acabamos, são testemunhas, mas não é do Evangelho da alegria, é da tristeza da nossa infidelidade, o que não leva a lado nenhum. Tristezas não pagam dádivas. Pois. Foi o que tu ias dizer. Exatamente. Eu sabia que tu ias dizer dádivas. O simpósio do Clero vai decorrer com este tema, então, o padre, ministro e testemunha da alegria do Evangelho, é de 3 a 6 de setembro. Eu estou a chamar este tema porque, primeiro, para entusiasmar os meus colegas, falem aos vossos párocos, para não perderem esta oportunidade. Já agora, são 30 euros as inscrições. Ofereçam ao padre. Oh, padre, não deixes tipo casa 30 euros. Eu já paguei a minha, mas de toda a forma, Cláudia, querias-me oferecer 30 euros? Não vale a pena. Não vale a pena. Bem. Já está pago. Já está pago. Mas para dizer que vão estar presentes muitas comunicações. O programa são 3 dias, também não é muito. Com 3 dias não se fizeram, Roma e Pavia não se fizeram em 3 dias. Os padres também não se convertem em 3 dias. Mas vai-nos ajudar, certamente, a situar-nos em algumas das questões da nossa vida pastoral. Vamos ouvir muitas partilhas e eu acho que vai ser uma forma também de nos sentirmos motivados a viver as possibilidades e, às vezes, também as durezas da nossa vocação. E eu acho que... Vamos ver se isto vai ajudar também os sacerdotes a recuperarem a frescura e a alegria de servirem a Deus nestes PPPs, no pão, no Pai, no pão e na reconciliação, no perdão. Essas 3 coisas. Cá vamos ver. Só para terminar, é interessante verificar que as pessoas reclamam isto de um padre, que seja alegre na sua forma de expor. Antes havia, quando a gente fazia a pregação, tinha que ser a ralhar com as pessoas. Oh, pecadores, vocês não. Estão todos perdidos. Ninguém vai lá, com vinagre não se apanham moscas. E as pessoas podem até ter medo, mas se têm medo não estão a ouvir o Evangelho. O Evangelho não é do medo, não tenhais medo. E a gente, pelo medo, às vezes, consegue evitar que as pessoas façam mal. Nunca as ensina a fazer o bem. Que é a parte mais difícil? É a parte, não, e é a parte melhor. Então o que é que interessa é não fazer o mal se não faz o bem? Exatamente. Avançamos, e deixando aqui então a ressalva que depois o padre conta tudo. Vou contar tudo. Não é? Pronto. Avançamos porque estamos aqui ainda num âmbito mundial de futebol, não é? As coisas estão já a rolar, a bola rola, mas vai rolar também e temos o Clérigos Cup. Não é? Clérigos Cup. Padre, bola, isto tem tudo a ver uma coisa com a outra, até porque o Papa Francisco vem aqui falar da importância do desporto. É verdade. Portanto, é para dizer que até isto entra para dentro da igreja. Lá aqui perceber. Qualquer seminário tinha um campo de futebol. E tem um campo de futebol. Eu sempre, nos anos que andei no seminário, sempre tínhamos um campeonato entre os missionários e os diocesanos, entre os claretianos e os franciscanos, E uma coisa que a gente via é que, sobretudo, os seminaristas que vinham do seminário menor jogavam muito bem. Passavam muitas horas a jogar futebol. E havia gente que até foi para o seminário por causa do futebol, devo dizer. Não é? Gostava daquilo. Bem. Ora, o futebol, os padres então começam a ficar um bocadinho mais velhos e a ganhar barriga, que é uma coisa que raramente tem a ver com as paróquias que a gente tem. E dá gosto. E então existe uma coisa que é o Clérigos Cup, que é um campeonato entre países que nos ajudam a perceber, devo dizer que neste momento somos nós os campeões europeus, nós, Portugal. Não foi só no futebol 11, mas também no futebol entre os padres. Quer dizer que nós, sobretudo, os sacerdotes e diáconos de várias dioceses e congregações vão estar presentes no Clérigos Cup, são de Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Congregação da Missão, Padres Vicentinos, Viseu, Guarda, Lamego, Leiria e Porto. Não está aqui nenhum de Santarém, eu ofereço-me para líder da claque. Pronto. Que eu sou para desanimar os outros com frases em latim, podem aplicar-me que eu canto-lhes a boa verdade. Primeira coisa, estamos em ambiente festivo, eu queria dar os parabéns, estes padres arranjam tempo, lá está, das 24 horas que têm, também gastam a treinar, tem lá um treinador muito interessante, tem um diretor espiritual, que é preciso ter ânimo, ter alma. E estes padres têm. É preciso não perder o rumo. Não podem chamar muitos nomes uns aos outros. Eu conheci colegas que diziam uma asneirada boa, que quando abria a boca também... E os árbitros? Ui. Cuidado, é melhor, para gente que se escandaliza com o que os padres dizem, o melhor é não estar muito perto, que eles quando levam uma sarrafada, também são capazes de ir uns impropérios e dizer, valha-nos São Luís Gonzaga. Pronto, exato. É assim que se diz. Talvez não. Mas havia colegas meus que tinham bocados, aquela altura, diziam, e até pedem um bocadinho de perdão pelo descontrole que isso tem. Mas não tem.
As palavras, como não têm maldade nenhuma, leva-as o vento, não tem? Bom, vai ser em Braga, para dizer, e os responsáveis falaram disto tudo. São mais de 100 sacerdotes que vão estar e, portanto, vamos acreditar que esse campeonato, nós vamos revalidar o título. Eles vêm cheios de medo, naturalmente, porque não só vêm confrontar os campeões em título, como vêm ao berço da nossa casa. E, portanto, em nossa casa mandamos nós. Se formos capazes de ganhar lá longe, aqui assim, quem manda somos nós. Portanto, atenção, padres de Portugal, vamos mostrar, com a ajuda da Nossa Senhora de Fátima, como é que se fica com o título por mais... como é que se visa ser campeão europeu? É verdade, vai ser e vai começar quando mesmo o torneio, padre? Vai ser em Braga, não tenho aqui a data. Não tem data. Vai ser bom, não vai ser bom, mas vai ser 25 de junho. Não, isso foi a data quando foi posta. Pronto, não sei. Mas em breve nós daremos notícias e até iremos entrevistar. De 2 a 4 de julho, será? De 2? Estão-me aqui a segredar. De 2 a 4 de julho. Então é isso, 2 a 4 de julho é já para o mês que vem. Estamos quase, já não falta um mês. Já para a semana. Já não falta um mês. Vai ser no meio do Campeonato do Mundo. Pronto, exatamente. Quando a nossa seleção lá está a ali pouco antes da Seleção Nacional se sagrar campeã do mundo, muito bom, muito bom. Ali um bocadinho antes. Muito bem. Padre, vamos finalizar. Alguma ideia final para ficar neste igreja de hoje? Bom, a primeira ideia que fica de todos estes temas, primeiro, a juventude não é assim, o máximo de tudo, mas é uma etapa estruturante do tipo de comunidades. O primeiro desafio é não deixá-los sozinhos, porque a vida é deles, e deixá-los o mais possível a partilhar dos mais velhos e dos mais novos, a partilhar do que é a vida da comunidade. Segundo aspecto, a diferença das várias igrejas cristãs não seja a divisão, o melhor dos escândalos, mas seja a aproximação, a melhor prova de que estamos com o Espírito de Deus. Ou seja, a reconciliação e o pão para todos e o Pai de todos. A gente diz Pai Nosso, é só o Pai dos católicos. Seja essa a verdadeira razão. E depois, a arte. Falámos da música, falámos do desporto. Seja também uma forma bem interessante de pôr as pessoas a conviver e a serem adversários, mas não inimigos. Adversários só para melhorar cada um as suas capacidades. Um adversário, normalmente, é aquele que puxa pelo melhor de mim e que me obriga a dar o melhor. E mostrará o melhor dele, claro, que é para que o melhor tenha que vir de mim. Portanto, o adversário é alguém que nós devemos respeitar muito e até agradecer, não é? Porque nos faz desenvolver, não é? Eu acho que é a única razão que o demónio ainda tem trabalho, que é para pôr à prova, para nos provar que nós somos mesmo fiéis à graça que vem de Deus. Finalmente, os sacerdotes devem ser, além de alegres no testemunho do Evangelho, também devem viver a alegria de conviver uns com os outros e de partilhar espaços de desporto ou de arte, que é também uma forma de mostrarem que não há espaços proibidos para quem vive de Cristo e do Evangelho. Muito bem, Padre. Ponto de encontro na próxima sexta-feira, está bem? Se Deus quiser. Muito bem. Consigo também, próxima sexta-feira é novo ponto de encontro para mais um Igreja na Atualidade. Por hoje é tudo, fique bem, bom fim de semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.